Graças a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar compartilhando a palavra de Deus nessa noite, juntamente com a igreja. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, vamos falar um pouco a respeito da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos ler até o 17. O título: A instituição da primeira Páscoa. Abra as vossas Bíblias, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para mim e para a sua vida. Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos ler até o 17. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos vossos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para um cordeiro. O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomar-o-ão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que as comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a cabeça, com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele deixar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal na casa em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória. Celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações a celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação, e nenhuma obra se fará neles, senão que cada uma alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém? Palavra de Deus falando sobre a instituição de Deus da Páscoa lá no Antigo Testamento, promessa a Deus feito a Abraão, e eu quero falar um pouco a respeito deste tema. Nós vamos falar sobre a questão da Páscoa. Muitos se falam sobre a Páscoa, as crianças já vieram aqui e já apresentaram que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, nada a ver com ovo, mas a Páscoa é um cerimonial. Diga, cerimonial. O mais importante nessa Páscoa, ou nesse cerimonial, é que Deus vai cumprir a aliança que ele fez a Abraão.
Ele prometeu a Abraão e falou: Abraão, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Eu vou fazer a você, Abraão, uma grande nação. Só que Abraão só teve 2 filhos, e só um era da promessa. Depois de Abraão veio Isaac, e Isaac também só teve 2 filhos. 2 filhos não é nação. Desses 2, somente um também era o primogênito. Vocês conhecem a história, ainda não é nação. Depois de Isaac veio o seu filho Jacó. E aí Jacó teve 12 filhos, diga 12 filhos. Mas ainda não é nação. Quando o povo de Israel virou nação, eles estavam escravos no Egito. Quando o povo cresceu, ia se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam no Egito. A diferença é que essa nação não estava livre. Essa nação estava sendo oprimida por Faraó, embora José tenha levado eles para lá, para poder, na época de José eles estavam bem tratados, só que agora o povo está sofrendo, o povo está sendo oprimido por um governo e um reino que não conhecia José, pelo contrário, oprimia o povo. Agora nós temos a nação cumprindo as promessas em Abraão, e Deus fala a essa nação: eu quero fazer uma aliança, eu quero fazer um pacto com vocês, e o meu pacto vai ser o seguinte: vocês vão fazer um cerimonial, diga cerimonial, mas todo cerimonial tem que ter um sacrifício, diga sacrifício. Então, olhe, preste atenção, essa mensagem tem cerimonial, sacrifício, livramento e promessa. Vamos repetir? Cerimonial, sacrifício, livramento e promessa. Vamos lá. Aonde que vem o cerimonial? Deus ordena ao povo de Israel e diz assim: eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês andem prontos, vocês não vão fazer isso de qualquer jeito, até porque cerimonial, se for igual todo dia, não é cerimonial, tem que ser um dia especial. Vocês vão agir da seguinte forma: 7 dias vocês podem comer pão com fermento, mas no 7º dia é pão sem fermento. Já começa por aí, já começa o sacrifício. Hoje o pão não vai ter fermento, hoje não vai ser bolinho fofo não, hoje vai ser pão sem fermento. Já se prepara aí, fala para o seu irmão: está pronto para o cerimonial? O cerimonial já começa dando regra. Vocês não vão ficar de qualquer jeito não, eu quero todo mundo vestido, com o lombo cingido, se arrumado, pronto para sair. Vocês não vão ficar aqui, é cerimonial, é festa, tem regra na cerimônia, tem forma de agir. E Deus falando bem assim: tem cerimonial, mas também vai ter que ter um sacrifício. Faz o seguinte: vocês vão pegar um cordeirinho e vai separar. Fale: cordeiro de 1 ano. Cordeiro de 1 ano. Separa o cordeirinho lá, deixa ele lá, cordeirinho. Vai deixando ele pronto para o dia. Porque no dia vocês vão matar o cordeiro e vão pegar o sangue dele e colocar nos umbrais da porta. Vocês vão colocar lá. Mas por quê? Porque é cerimonial, mas cerimonial tem que ter o sacrifício. Então quem vai ser sacrificado vai ser o cordeirinho, o animalzinho vai morrer, ele vai ser o sacrifício nesse cerimonial. E aí na hora que vocês passarem o sangue no umbrais da porta, eu vou dar livramento. Fale para o seu irmão: livramento. Livramento. Por quê? Porque quando eu visitar o Egito, todos os deuses, todos os pecados, todos os maus que os egípcios fizeram, todos os deuses de mentira, quando eu descer na terra e o anjo da morte vier visitar, todos os deuses vai morrer, todos os primogênitos, seja de homens, de animal, vai morrer todo mundo. Mas quem tiver o sacrifício, mas quem tiver o sangue no umbrais da porta, o anjo da morte vai passar por cima. Diga: passar por cima. Que é o nome Páscoa, Pessache. Fala: livramento. Livramento. E aí eu vou tirar vocês da terra do Egito. Esses egípcios que vocês veem, vocês não vão ver mais. Sabe por quê? Porque eu vou levar vocês para uma terra, eu vou levar vocês para Sião. Eu tenho uma promessa para vocês: vocês não vão ser mais oprimidos, vocês vão para a terra que eu preparei para vocês.
Aleluia, glória a Deus. E todos nós conhecemos essa história. Eu estou só trazendo a lembrança para que vocês lembrem que foi exatamente o que Deus fez com Israel. Deus cumpriu. Deus naquela noite deu livramento a Israel. Nenhum do povo que estava em sacrifício, que tinha feito cerimonial, nenhum daqueles que cumpriram segundo a palavra de Deus morreu naquela noite. O anjo passou e não atingia a terra daqueles que tinham feito, aleluia, o pacto com Deus. Fale para o seu irmão, pacto com Deus. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? E eu quero agora ir lá para o Novo Testamento, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, e ele fala assim: Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa. Quando ele diz assim, olhe, preste atenção que eu quero dizer para vocês. Em Jesus tem cerimonial, em Jesus tem sacrifício, em Jesus tem livramento, e em Jesus tem promessa. Em Jesus tem tudo isso. Todo pacto que foi feito no Antigo Testamento, agora tem pacto para o Novo Testamento, e nós estamos reunidos aqui por causa dessa promessa, por causa desse pacto. Aleluia, glória a Deus. Olha, deixa eu contar algo muito importante para vocês, para que nós possamos continuar. Vou já chegar no Novo Testamento, mas aqui no Antigo, só para vocês entenderem. Olha, tinha um negócio aqui no Antigo Testamento que acontecia que ninguém, era um negócio que era, como é que eu vou dizer para os irmãos, que era impossível. Tinha uma coisa que acontecia que não podia acontecer diferente. O que acontecia no Antigo Testamento que não podia acontecer diferente era o seguinte: pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu, porque o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então estava escrito lá no Antigo Testamento. Então ninguém acreditava que a pessoa depois de morto voltava. Era impossível. Deus diz que Abraão creu que Deus podia da morte liberar. Como pode, Abraão? Isso nunca aconteceu. Isso vai ser instituído para você por fé. Se você acredita, isso nunca aconteceu. Leia no Antigo Testamento. Antes de Abraão, ninguém ressuscitou, ninguém. Mas o Abraão acreditava numa coisa inédita, coisa que nunca aconteceu. Pecou, morreu. E agora Deus fala assim: vou dar um livramento para você, Israel. O anjo da morte vai passar, mas vocês não vão morrer. O anjo da morte vai passar, mas vocês vão ter livramento. Diga livramento. Aleluia. E Deus deu livramento para o povo de Israel nesse dia. Aleluia. Depois vocês vão ver que aí acontece o milagre de pessoas que vão ressuscitar. Deus não vai permitir que Abraão ofereça o seu filho, mas vocês vão ver que depois vai acontecer milagres aqui de ressurreição no Antigo Testamento. Aí nós vamos para o Novo Testamento, agora lembrando que pecou, morreu. Fale para o seu irmão, pecou, morreu. E ela ainda continua sendo um dos maiores problemas, a morte. Chega o Novo Testamento e ainda está todo mundo com medo de morrer. Mas Deus já fez milagre, Deus já ressuscitou. Quando Deus no Antigo Testamento nós temos milagres, lá já aconteceu. Mas chega no Novo Testamento, ainda continua todo mundo com medo de morrer. Mas aí aparece uma, aleluia, quem é que está vindo aí? Esse daí que está vindo aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse daí que está vendo aí é um outro diferente. Esse daí, ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Esse daí que está vindo é Jesus, que ele vai de encontro à mulher que está vindo com um filho morto, e ela já era viúva, a morte já tinha atingido a vida dela, agora atinge a vida dela de novo pela segunda vez, mas Jesus veio de encontro, ele é a própria vida, aleluia, ele chega para o morto e fala, levanta, aleluia, esse Jesus que faz o homem voltar da morte, aleluia, ele vai ressuscitar Lázaro ao terceiro dia, depois de 4 dias a morte já comendo ele, mas ele é a vida.
E agora Jesus se reúne com os seus apóstolos e fala: olha, eu desejei muito este dia, sabe por quê? Porque hoje nós não vamos celebrar uma Páscoa qualquer, hoje nós não vamos celebrar a Páscoa de Moisés. Olha, Jesus se reúne com os apóstolos, aleluia, lá no Evangelho segundo São Lucas, e ele fala bem assim: eu desejei muito estar convosco, porque a cerimônia lá do Moisés deu livramento da morte. Eu não vim para dar livramento, eu vim para vocês vencer a morte. Vocês não só vão ser livres da morte, a morte não só vai passar por cima de você, mas quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E aí o Senhor Jesus institui a cerimônia. Fala para o seu irmão: cerimônia. Aleluia. E aí ele vai lá junto aos apóstolos e fala bem assim: o cerimonial vai ser esse, aleluia, quando vocês se reunirem, olha, vai ter o pão e vai ter o cálice. O pão simboliza o meu corpo derramado, entregue para vocês na cruz, aleluia, e o cálice simboliza o meu sangue. Esse aí é o cerimonial, mas não dá para fazer de qualquer jeito, faz desse jeito. Olha, quando vocês fizerem, faça isso em memória de mim. Cada um examine-se a si mesmo. Olha, cada um cerimonial não dá para ser feito de qualquer jeito. O cerimonial tem regra. Cumpre a regra que você vai ver que lá na frente vai ter livramento. Cumpre a regra que você vai ver que aleluia, a promessa vai se cumprir. E aí o Senhor Jesus vem e fala bem assim: olha, eu estou instituindo agora, todas as vezes que vocês se reunir, fazer isso em memória de mim. Eu não vou tomar mais disso daí, só vou tomar do fruto da vide de novo lá no céu, quando nós nos encontrarmos lá. Olha, presta atenção, tem cerimonial, diga cerimonial. Tem sacrifício. Ué, mas teve sacrifício? Teve. Aleluia, a Bíblia diz que nós não fomos comprados com ouro, porque nós fomos comprados por um alto preço, e foi o preço na cruz do Calvário. Aleluia, o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz como sacrifício pela minha e pela sua vida. O texto que nós lemos do Antigo Testamento diz que o animalzinho podia até, aleluia, livrar uma família. Diga, uma família. O animalzinho de 1 ano podia livrar uma família, e se a família tivesse ali 10 pessoas que comessem o animalzinho, já era o suficiente. Mas se tiver mais de 10, aí tinha que ser mais um outro cordeiro, tinha que ser mais um cordeiro só, não ia dar, era pouco para 2 famílias. Fala para o seu irmão: aqui já deve ter aí mais ou menos umas 200 famílias, como é que faz para doar tudo? Vai ter que ser muito cordeiro, até porque o cordeirinho era de 1 ano só. Mas fale para o seu irmão: o cordeiro que vai vir para nós é eterno. O cordeiro eterno perdoa o sangue de eternidade a eternidade. Os que nasceram antes de Jesus, os que nasceram na época de Jesus, os que estão vivendo hoje e os que ainda hão de nascer, porque o cordeiro é eterno, o sangue é eterno. Ele tem poder para perdoar todos os pecados, ele tem poder para perdoar o seu pecado, e essa é a boa notícia que Deus manda entregar para você. Os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Tudo que você fez de errado e você faz, pode ser entregue a Ele. Ele é poderoso para perdoar, te salvar e levar para o céu. Fale, aleluia, sacrifício. Aleluia, o sacrifício da cruz. E às vezes eu comento com os irmãos falam: mas peraí, pastor, quem foi que matou Jesus na cruz? Vou explicar para vocês. Muita gente fala: já sei, foram os judeus, aqueles traidores, aquele monte de judeu traidor que foi e acusou Jesus diante dos romanos, sem ele ter culpa nenhuma. Os judeus é que mataram Jesus na cruz. Eu falei: não foi. Aleluia, não, foram os romanos, aqueles malvados, que com requinte de crueldade colocou prego nas mãos, enfiou e fez maldade, fez injustiça com Jesus na cruz. Não foram os romanos. Quem matou Jesus na cruz foram os nossos pecados.
A Bíblia diz que ele, a minha vida, ninguém toma de mim, ninguém tinha poder, nem sacerdote judeu, nem autoridade romana, ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Aleluia, ele mesmo fala: minha vida ninguém tira de mim, mas eu a minha vida dou. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Aleluia, o profeta lá atrás fala: ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos e curados. A ele toda a honra e toda a glória. O sacrifício na cruz foi para mim e você sobreviver. O cordeiro morto toma o meu lugar, toma o seu lugar na cruz, e ele finaliza a sua missão dizendo: Pai, está consumado. Foi feito exatamente de acordo com o que o Senhor disse. Eu cumpri exatamente aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Pai, a missão está cumprida. Agora, todo aquele que olhar para a cruz será salvo. Agora, todo aquele que reconhecer Jesus como Salvador, aleluia, está debaixo do sacrifício. Aleluia, ele só tem agora que começar a entender o cerimonial. O sacrifício foi feito lá há 2000 anos atrás. O cerimonial a gente faz toda vez que a igreja se reúne, a ceia do Senhor. Aleluia, fale: agora tem o livramento. A Bíblia diz que esse Jesus que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Fale para o seu irmão: no domingo ele ressuscita e vence a morte. Aleluia, glória a Deus. Mas como ele venceu a morte, pastor? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dos mortos, também vai nos ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Quantos tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Olha só, deixa eu entender, quero que você entenda isso, é muito importante para você. Aleluia, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos, é o Espírito que vai nos ressuscitar naquele dia. Ainda que eu morra, mas o Espírito de Deus, ele permanece. Aleluia, o teu Espírito conversa com o Espírito de Deus, o meu Espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, e mesmo que a morte destrua a carne, o Espírito vai ter unidade com o Espírito de Deus. Aleluia, por isso que Deus fala: olha, eu vou deixar um penhor, eu vou deixar um outro consolador, vocês não vão estar só, porque esse Espírito é que está preparando a igreja, esse Espírito é que vai livrando, esse Espírito é que faz a igreja caminhar, esse Espírito é que salva, liberta, que convence, esse Espírito que cura, esse Espírito que transforma, esse Espírito que é aleluia, a força motriz da igreja, esse Espírito que não impede, aleluia, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque esse Espírito é que movimenta a igreja. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aleluia, ele está aí na sua vida. Aleluia, não perca a comunhão com ele. Não permita que nada neste mundo quebre a sua comunhão com o Espírito de Deus. É ele que vai te trazer dos mortos quando a trombeta tocar. Aleluia, esse Espírito, aleluia, que ressurgiu o corpo de Cristo, aleluia, em corpo glorificado, vai fazer isso também comigo e com você. Aleluia, o texto diz que tem promessa. Aleluia, glória a Deus. Olha, já falei aqui, aleluia, tem cerimonial, aleluia, tem sacrifício, tem livramento, aleluia. É por isso que o crente, irmão, aleluia, Deus livra ele do mal, protege, aleluia. É por isso que Deus tem cuidado de você, aleluia. É por isso que às vezes, irmãos, aleluia, o inimigo tenta armar armadilha, mas o Espírito fala: não, age assim, faz assim, e o crente alcança misericórdia. Aleluia, como é gostoso, irmãos, ter comunhão com Deus e com o Espírito de Deus, porque você não anda mais segundo a ordem deste mundo, você começa a andar segundo o Espírito, e aí as pessoas não conseguem discernir você, porque você não anda mais segundo a carne, mas agora você anda, aleluia, glória a Deus, aleluia, impulsionada pelo vento, ninguém sabe para onde vai, nem o que vai fazer, porque ele é dirigido pelo Espírito de Deus.
Fale para o seu irmão, tem promessa. Aleluia, glória a Deus. A promessa, meu irmão, aleluia, de novo céu e nova terra. Assim como o povo de Israel, aleluia, foi levado pelo deserto, até chegar no dia, aleluia, em que Deus prometeu que eles iam entrar em Sião, a terra aleluia, a terra que mana leite e mel. O Senhor também prometeu para a igreja, que nós chegaremos na mansão celestial, aleluia, que a igreja também do Senhor vai estar no lugar, aonde não vai ter mais morte, nem dor, nem rancor, aleluia, nem sofrimento, nem choro, aleluia, porque lá vai ser só alegria, só bênção e paz sobre as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, meu, aleluia, meu caro ouvinte que está aí, aleluia, assistindo e acha que a sua vida não presta e tem dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa real para você, aleluia, uma promessa de paz, uma promessa, aleluia, de felicidade na sua presença, aleluia. Olhe, preste atenção, a Bíblia várias vezes no Antigo Testamento, diversas vezes no Antigo Testamento, o Senhor chegou e falou: ó Israel, quantas vezes eu, Senhor Deus, carreguei você como um pai carrega um filho no deserto, aleluia. E é verdade, irmãos, Deus carregou Israel pela mão no deserto, nada atingia Israel, aleluia, o sol quente não tocava Israel, porque a sombra protegia, aleluia, o frio à noite não atingia Israel, porque, aleluia, essa nuvem, aleluia, que protegia de dia, de noite virava, aleluia, uma tocha para poder esquentar. Israel no deserto tinha água brotando da rocha, Israel no deserto tinha maná descendo do céu, Israel no deserto, meu irmão, Deus preparava codornizes, não faltou nada para Israel nesta caminhada. Eu quero dizer para você nesta noite, se você entende este pacto, não vai te faltar nada, porque agora é o Espírito Santo de Deus que está andando do seu lado, agora é Ele que te livra, agora é Ele que te protege, agora é Ele, tudo isso por causa da promessa da cruz, tudo isso para que você glorifique Jesus, tudo isso para que você todo dia agradeça, tudo isso para que todo dia você louve e diga que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque as suas promessas vão se cumprir na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Aleluia, vamos ficar em pé. Aleluia, toda promessa, toda aliança, aleluia, tem que ter cerimonial, diga cerimonial, sacrifício, livramento e promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, Israel entrou na terra prometida, todos os inimigos foram vencidos, diga todos os inimigos. Aleluia, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Aleluia, glória a Deus. E eu não vejo a hora, aleluia, em que este mundo vai passar e nós estaremos com o Senhor na glória. Aleluia, Deus é tão ético, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que Ele faz uma promessa assim: olha, a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos teremos o nosso corpo transformado, porque esse corpo não entra, esse corpo não dá para entrar lá, tem que se desfazer do que é corruptível, tem que se desfazer disso. Os mortos já se desfizeram desse corpo corrupto, mas nós não, teremos o nosso corpo transformado, e a Bíblia diz que nós encontraremos com Ele nas nuvens. Diga para o seu irmão, nas nuvens. Aleluia, glória a Deus. Deus vai encontrar com você na porta da casa dele. Você não vai precisar bater na porta e falar: Jesus, abre a porta.
Você não vai precisar achar que Pedro está com a chave. Não, não tem Pedro para abrir porta. Ele prometeu que vai me encontrar na nuvem, aqui em cima. Ele vai estar esperando a igreja. Fale para o seu irmão, não tem erro. Não tem erro, irmão. Ressuscitou, vai encontrar Jesus. Ressuscitou, vai ver Ele no céu. Ressuscitou, vai se encontrar com Ele. Aleluia. E depois, quando nós nos encontrarmos com Ele, aí sim, passaremos pelos portais celestiais. A Bíblia diz que os portais celestiais não abrem para qualquer um. Não abre. Portal celestial não abre para qualquer um. Porta do céu não abre para qualquer um. Portais eternos. Quem está vindo aí é o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Você vai passar pelos portais eternos, porque Ele vai estar conosco. Ele tem a chave da porta. Aleluia. Ele é o único que pode entrar nos lugares celestiais. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Guarde esta, aleluia, guarde esta promessa. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Porque na casa do meu Pai tem muitas, fale para o seu irmão, muitas moradas. Tem lugar para todo mundo. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela tua, aleluia, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, ó Deus. Por esta aliança, Senhor, que o Senhor tem feito com a sua igreja. Aliança de sangue eterno. Agora, Deus, cumpre a tua promessa em nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Salva, Deus, as nossas famílias. Salva, Deus, os nossos amigos. Salva, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Deus, que a tua palavra tenha liberdade de entrar em vidas através, Senhor Jesus, desses meios de comunicação. De entrar em vidas aqui, Senhor, que tem entrado na tua casa. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em cada coração agora, convencendo o Senhor do pecado, aleluia, convencendo o Senhor do juízo, e convencendo o Senhor da promessa que o Senhor fez para a sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça o seu irmão e diga: creia na promessa, creia na promessa. Me seguirá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vontade me seguirá. Aleluia, glória a Deus. Quero saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Alguém que quer fazer parte deste pacto, dessa aliança. Eu quero orar por você. O Senhor Jesus morreu na cruz por você. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você, pela sua vida. Onde está a primeira alma para Jesus? A primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor. Aleluia, falando: Deus, eu preciso, aleluia, entrar nesta aliança. Ele já fez o sacrifício na cruz. Você só precisa crer. Você só precisa entregar a sua vida. Tem alguém na galeria? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia, esqueceu da promessa. Esqueceu, aleluia, que na casa do Pai. Aleluia, aleluia, você é melhor tratado. Vem, eu quero orar por você. Aleluia, onde tem uma pessoa para Jesus? Vem, aleluia, glória a Deus. Onde está? Aleluia, venha, desça. Aleluia, glória a Deus. Aí na galeria, aleluia, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus te ama. Aleluia, Jesus quer, aleluia, te levar para habitar nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Tem um aviso aqui que já tem uma pessoa aceitando Jesus aí. Aleluia, através da mídia, aleluia, através aí dos meios de comunicação. Jesus te ama. Aleluia,
aleluia, esta palavra, aleluia, é para a sua vida, aleluia, eu tenho certeza, aleluia, que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Alguém aqui na nave da igreja, tem alguém para Jesus? Todo mundo aqui já é crente? Todos estão dentro da promessa, todos estão vivendo debaixo do livramento de Deus. Diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Senhor, de poder ministrar a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta vida, Senhor, que te entregue, Senhor, a Ti, Senhor Jesus, através dos meios de comunicação. Ó Senhor, o Senhor o conhece, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Ó Senhor, e que Ele possa, Senhor, te servir todos os dias da sua vida. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.